Fala galera, aqui é o Kevin trazendo para vocês mais um tutorial de Spark AI e dessa vez o tutorial aqui no canal, que é o de transformar presets de Lightroom em filtros, é o de fazer filtros de cores, é disparado o tutorial mais pedido do canal. Antes de tudo isso, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal para ver vários tutoriais. Então, hoje a gente vai para as palavras-chave agora, tá bom? Palavras-chave de hoje, Josh Beckwith. O Josh Beckwith, ele foi o cara que inventou o efeito de cor no Spark. Não tem discussão, tá? Muita gente fez tutoriais, etc, mas todo mundo usa o path que ele criou. E a segunda palavra-chave é LUT, L-U-T, que é o efeito que a gente vai usar hoje. O que é o LUT? Você trabalha com uma imagem neutra, que é só cores, e você edita ela. E aí, como as cores mudou, o software sabe o que mudou nela e aplica na outra imagem como um filtro. Isso é usado em web, em aplicativo e etc. A terceira palavra é Lightroom. A gente vai usar o Lightroom porque é o que eu sei usar e o que mais me pediram. Tá? E o terceiro é o Photoshop, mas o Photoshop eu uso só para salvar o arquivo em PNG. Tá? Então, vamos para nossa telinha aqui, né? A gente está no Spark. Novamente falando, continuando o filtro que a gente fez. Se você não sabe, quer saber como faz essa bordinha aqui, essa paleta de cores, inclusive vai ter coisa que eu não vou explicar muito aqui, que eu expliquei nesses vídeos, então eu recomendo que você veja. Só clicar no izinho aí e ver. Vamos lá. Primeira coisa que vocês vão fazer aí embaixo na descrição tem um link que chama Recursos do Kevin. Nesse link vocês vão encontrar esta pasta aqui para baixar, que chama LUT Kevin, e nela tem 2 arquivos, tá? Guarda isso numa pasta separada, só de recursos seus, e eu vou copiar isso, né? Já copiei, na verdade, para a pasta do nosso projeto, que é esse aqui das bordinhas, tá? Que é esse aqui, né? Copiei os 2 arquivos. O que são esses 2 arquivos? A gente tem o default, que é a imagem neutra que eu falei para você, com as cores, e a gente tem o Fast Color LUT, que é um path personalizado. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar os 2 dentro do Spark. Então eu joguei aqui, e aí a gente tem os 2, e a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar no Default, e eu vou desativar o No Compression, né? Quer dizer, eu vou ativar o No Compression, e aqui embaixo tem essa opção Filtering, eu vou colocar em None. Agora a gente vai arrastar o nosso LUT para cá, e vamos arrastar o nosso Fast Color LUT, que é o nosso path personalizado. A gente tem 2 entradas, que é a de textura e a de LUT. A de textura é a textura que a gente quer aplicar o nosso LUT, o nosso filtro, tá? E qual textura que a gente quer aplicar no caso é a textura da câmera. Novamente, se você não sabe extrair a textura da câmera, vê o tutorial, o primeiro tutorial, que é o de fazer bordinhas estilosas, que lá eu ensino, tá? Mas a gente já extraiu ela aqui, ó. Ela tá aqui e tá aqui, Camera Texture. E eu vou puxar o RGBA dela para o Texture, tá? E aqui na opção de LUT, eu vou puxar nada mais nada menos que o nosso LUT. Então, joguei ela aqui. E aqui a gente já tem um LUT pronto, tá? E aqui, ó, deixa eu apagar esse material aqui. Eu já criei um material para a gente usar esse LUT. Então, se você não criou ainda, cria um material. Coloquei o nome de LUT. No Shader Type a gente vai colocar em Flat, porque eu não quero que ele reaja à luz, eu quero que ele seja a imagem chapada, tá? E aqui na textura a gente vai clicar para puxar ela para o path e vamos aplicar o nosso LUT. Então aqui a gente já tem um material com o nosso LUT aplicado. A gente vai criar um canvas novo, então cliquei com o direito, vou em Canvas e vou colocar o nome dele de LUT, tá? Dentro desse canvas a gente vai colocar um rectangle e vou dar o nome de 1 para ele. E aqui no Size, quando você clica, ele tem a opção de ficar do tamanho da tela. Vai clicando até ele ficar. Ficou do tamanho da tela. E vamos aplicar nele o nosso material de LUT. A gente já tem o nosso LUT aplicado. É lógico que ele não mudou nada, porque a gente não colocou os efeitos ainda. Vamos pegar esse nosso canvas e vou arrastar ele para cima do canvas original. Mas o que acontece? Se eu colocar um Face Mesh aqui, vamos colocar um Face Mesh, e eu for para trás, né, para trás do retângulo, ó, porque tá vendo aqui, a gente tem um retângulo que está o LUT. Se eu for para trás, o nosso Face Mesh não aparece. E se eu for para frente com o Face Mesh,
ele vai sobrescrever o nosso loot. E se eu for aqui para baixo, pera aí. Ó, eu entrei na frente da nossa bordinha e aqui eu entro na frente da nossa paleta. Então, a gente vai vir aqui nos nossos materiais, que todos eles são materiais de loot e de não sei o que, com shift apertado. Só nos materiais da bordinha do loot, tá? Não vai fazer isso com os outros. Vamos aqui em Advanced Render Options e a gente então vou desativar os dois aqui. E tá tranquilo agora quando eu fizer o Face Mesh, ó. Mesmo se eu for para, ó, eu tô na frente do nosso loot. Se eu for para trás, ó, ele continua aparecendo. Vamos para a parte do Lightroom agora para fazer acontecer bichão. Então agora a gente vai pro Lightroom. Eu vou explicar o básico do básico. Para adicionar a imagem aqui no Lightroom, você vai vir nesse maisinho e vai selecionar a imagem que você quer, tá? Então eu já joguei o nosso default aqui, que é o nosso neutro. Aí eu tenho uma foto e eu gosto desse filtro aqui, né? E em terceiro a gente tem uma foto minha sem filtro nenhum e eu vou tentar aplicar esse filtro ou o mais parecido possível nessa aqui para a gente ver como é que fica e aí sim passar para o nosso loot, ok? Lá. Se eu der um Ctrl C aqui e colar na nossa foto, ele vai dar certo. Mas tem alguns efeitos que a gente não pode usar dentro do Spark, porque senão ele estoura a imagem. Vamos copiar só a parte que eu já testei que ficou legal dentro do Spark, tá? Então eu vou clicar, tô com ela selecionada, vou aqui nos 3 pontinhos e a gente tem essa opção, escolha editar configurações para copiar ou o atalho Ctrl Shift C. Então se eu der um Ctrl Shift C, aqui ó, ele vai aparecer quais opções eu quero copiar. Então, de cara você já desativa o ótica, o detalhe e o efeitos. Não use nenhuma dessas, tá? Elas nunca dão certo. E aqui dentro de luz, a gente já vai desativar de cara também o que nunca dá certo, a exposição. Isso sempre estoura a luz. E o contraste você pode desativar também, mas em alguns casos não dá muita coisa não. É só não mexer tanto no contraste, tá? Porque ele pode zoar. E aqui embaixo eu vou tirar o vibração, que também foi ruim comigo. Então, se você quiser tirar um print aí, das coisas que eu deixo ativada, são essas só. Se ficar ruim com você, você tem que testar, desativar um ou desativar outro, até uma hora dar certo. Então, esse é o que eu vou usar para essa configuração. Vou copiar e vou colar aqui. Tá vendo que ficou diferente, né? Ficou meio azulado. Por quê? Porque tirou o vibração, né? Mas em vez de usar o vibração, eu vou usar a temperatura, porque tudo que a gente desativou lá, a gente não pode vir mexer aqui agora, né? A gente não pode mexer na exposição, nada. Que tiver em 0 tem que ficar em 0. Então eu vou mexer na temperatura, porque não tive muito problema com isso, e vou deixar um pouco mais amarelada, para a gente chegar mais próximo daquele efeito. Não vai ficar igualzinho, mas vai chegar mais próximo. Esse aqui tá bom, tá? Então agora eu tenho o filtro pronto para colocar no nosso default. Então, agora sim a gente pode dar um Ctrl C e colar no nosso default, ok? Aí o que acontece nessa parte? Eu não sei, se você souber, deixa nos comentários aí como que salva PNG do Lightroom. Então, se eu vim aqui clicar com o direito e vir em exportar, ele dá as opções de formato aqui, ó. E ele tem JPEG, TIFF e DNG, mas não tem PNG. Então eu vou cancelar, vou clicar com o direito e aí que entra o Photoshop e vou em editar no Photoshop. A gente consegue salvar como PNG. Então eu vou achar a nossa pasta aqui e vou salvar o nosso PNG no lugar do nosso default. A partir do momento que a gente salvou ali, ele já está aplicado aqui. Tá vendo que a gente está com o loot, né? Tá com o loot certinho. Então agora a gente vai colocar aqui o nosso loot e aqui também, porque aqui não está mais seguindo as cores que está na tela, está seguindo as cores originais, né? Então aqui, ó, por exemplo, se eu mostrar o nosso pote vermelho, está laranja, mas se eu colocar ali, ele vai ficar vermelho. Vou arrastar o nosso loot aqui para cima, ó, para ficar desse lado, para ficar mais fácil. A gente vai aplicar o loot em cada uma das paletas, tá? A gente vai puxar mais 3 color loot. Então, vou dar um loot aqui. Vou dar mais um loot aqui. E mais um loot aqui. Em todos eles a gente vai puxar o nosso loot. Então puxei o loot aqui. Puxei o loot aqui. Puxei o loot aqui. E agora a gente vai puxar as texturas das paletas. Então, em vez de vir direto para cá, a gente vai puxar para Texture,
do loot, aqui também para texture, aqui para texture, e agora a gente vai puxar o loot para as paletas. Você vai ver que vai mudar as cores ali já, ó. Vamos no material da borda. Da borda não, do nosso alpha, que tem a nossa câmera texture, e vou criar a textura aqui e vou aplicar o loot igual a gente aplicou no nosso filtro em si. E é basicamente isso, galera. A gente criou um filtro de loot com bordinha e paleta de cores, tá? Lembrando que se você não está entendendo algumas coisas, vê os outros tutoriais. Estou frisando porque é muito importante você ver os 3 que você vai aprender bastante, tá? E boa sorte aí, né, nos filtros não estourarem e etc, tá? Então, até o próximo vídeo, galera. Valeu!